E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo eu vou mostrar uma transferência de todo o meu saldo em bitcoins que eu tenho na corretora Biscoint para a minha Cold Wallet Trezor. E vou mostrar inclusive configurando a Trezor do zero, o que significa que eu vou ter que resetar a minha wallet. Então se eu não tiver as 12 palavras eu vou perder o acesso completamente ao saldo que há lá dentro, que seria terrível. Provavelmente vocês não veriam mais Bruno Perini por aqui, porque eu seria morto pela minha esposa nesse caso. Mas depois eu vou recuperar essa carteira e fazer a transferência do Biscoint, porque é muito mais interessante que você tenha o seu saldo em uma carteira própria do que simplesmente deixando em uma plataforma de terceiros. Lembrando que a gente tem no Grupo Primo participação no Biscoint, a gente confia muito no pessoal, mas mesmo assim não tem nenhum benefício para mim deixar o meu saldo lá, sobretudo agora que o preço do Bitcoin está muito baixo. Se a gente for entrar aqui no CoinMarketCap, a gente vê que o preço hoje está na casa dos 20 mil dólares e nesse patamar de preço, inclusive, pegando aquele indicador que eu sempre gosto de olhar, que é o MVRV, a gente vê que nós estamos em um patamar abaixo de 1, o que significa que o preço médio que as pessoas pagaram pelos seus Bitcoins, dividido pelo preço do mercado, está dando um número menor do que 1, ou seja, o preço médio está menor do que o preço de mercado. E nesse momento, muita gente vai evitar vender e vai fazer inclusive esse movimento que eu estou fazendo agora, que é retirar as suas moedas das plataformas. Sendo que há outros motivos para que você tenha interesse em aprender como se dá esse processo. Olhando o mercado americano, principalmente, que era um mercado mais alavancado, com muitas empresas muito grandes, com valor bilionário, o que aconteceu é que várias dessas empresas, algumas ofereciam uma taxa de juros para você deixar suas criptomoedas depositadas lá. Não era uma taxa muito grande, era coisa de 4%, 5% ao ano. Para criptodólares chegou até uns 7%, mas quanto mais você tinha, menos taxa você ganhava. E essas empresas começaram a pegar esse saldo para emprestar para fundos que fizeram investimentos muito arriscados, que vieram inclusive a zero, como foi o caso do protocolo Terra Luna. Esses fundos quebraram, levaram algumas empresas também a quebrar, a proibir saques. Teve empresa de valor de mercado bilionária em rodadas de investimento anjo, que agora foi comprada por 25 milhões de dólares. Então, o caos que está lá fora pode ser que chegue aqui no Brasil. A chance é muito menor, porque o mercado em si é menor, mas, como eu disse, não há nenhum benefício em deixar as suas criptomoedas nas corretoras. Algumas até podem te pagar um pouquinho por conta disso, mas é um pouquinho que você ganha por um risco muito grande que você assume. Então, na minha visão, não vale a pena. E aproveitando também a temática desse vídeo, falando sobre bitcoins, criptomoedas, wallets, eu quero lembrar que no dia 12 de julho nós abriremos as inscrições para a terceira turma do curso IV de Renda Cripto, onde eu e o Felipe Santana da Paradigma Education focamos 100% nesse universo das criptomoedas para que você possa entender essa revolução que está acontecendo, que não vai parar, que vai se expandir e poder, inclusive, se posicionar antes, de maneira a oferir grandes lucros, correndo menos risco, porque afinal de contas dá para lucrar muito com esse mercado de criptomoedas, mas em períodos como os atuais, a gente vê também que dá para perder muito. Inclusive, se você não fizer o dever de casa, pode perder tudo aquilo que você ganhou durante os ciclos de alta. Então, para quem quiser mais informações do curso, há um link aqui abaixo na descrição. E para começar o vídeo, eu vou mostrar aqui o meu saldo no Biscoint. Geralmente eu não mostro essa informação, mas agora como eu vou transferir o saldo, vou ter que mostrar. Então, um total de quase 6 Bitcoins, com valor de mercado hoje próximo de 650 mil reais, e um lucro do meu preço médio para a compra dessa posição para o preço médio atual de 34,47%. É um lucro pequeno, então justamente por isso que eu não pretendo vender agora. E quem está no prejuízo, acho que é pior ainda essa opção de vender, porque afinal de contas, se você comprou Bitcoin, entendeu como ele funciona, acredita nos fundamentos, não há motivo nenhum para estar vendendo agora. Na verdade, tendo espaço no portfólio com correto gerenciamento de risco, o mais interessante é, inclusive, aproveitar esses preços mais baixos, num patamar bem interessante em níveis técnicos, para comprar. E eu poderia simplesmente pegar, entrar aqui na parte de saques, realizar um novo saque em Bitcoin, e o vídeo estaria encerrado. Só que eu quero mostrar para onde eu vou sacar e como configurar a sua carteira, sendo que existem várias, mas o processo que eu vou mostrar na Trezor, e o mais interessante é esse processo com as 12 palavras, ele pode ser repetido em uma série de aplicativos, que são as Hot Wallets, vários deles gratuitos, ou em outras Cold Wallets. Uma das mais famosas junto com a Trezor é a Ledger. Eu prefiro a Trezor, acho mais simples, mas também tenho uma Ledger. Então, antes de fazer a transferência, eu vou vir aqui na minha Trezor já aberta, eu venho nas configurações, Device,
venho aqui embaixo, veja que ele coloca essas opções aqui em vermelho, porque geralmente não é para você usar essas opções. E eu vou selecionar aqui esse reset do dispositivo. Então veja que ele fala que eu vou apagar a memória do dispositivo, então sumirão todas as informações. E só faça isso se você tiver as palavras de recuperação ou não tiver fundos nessa carteira. Eu tenho fundos nessa carteira, mas eu também tenho as palavras de recuperação. Então por que eu vou resetar aqui? Simplesmente para criar uma outra carteira, que no final não vou usar para nada, só mostrando para vocês esse processo das 12 palavras, e depois eu vou recuperar a minha carteira, obviamente nesse caso sem mostrar as 12 palavras, para que eu possa fazer a transferência. Então vou resetar aqui o dispositivo. Eu entendo que se eu tiver anotado as palavras erradas em algum momento da minha vida, eu não vou ver mais o meu saldo, e aí esse vídeo vai ter muito mais views se der errado do que der certo, né? Com certeza. Veja que ele pede para eu confirmar aqui na tela da Treasure, eu confirmo. Ah, tem que segurar para confirmar, segurei e pronto. Minha carteira deixou de existir e, porventura, o saldo que eu tinha de bitcoins lá agora simplesmente está fechado dentro do blockchain. E se eu não tiver anotado as 12 palavras, simplesmente está perdido para sempre. E você que tem bitcoins acabou de ficar um pouquinho mais rico, porque afinal de contas eles estão mais escassos agora. Caso eu não tenha feito meu dever de casa. É isso que veremos até o final do vídeo. Agora que eu já paguei a Treasure, o próximo passo é criar uma carteira nova. Então eu desconectei e conectei a carteira no computador só para agilizar esse processo. Já apareceu o aviso que vocês veem na tela de que há um update disponível. Eu não vou colocar para fazer esse update agora, porque vai deixar um pouco mais lento o vídeo. E agora eu venho aqui na parte de segurança da carteira para criar uma carteira nova ou resgatar minha carteira antiga. Mas primeiro eu vou criar a carteira nova. Então venho no setup da Treasure, já tenho um programa instalado e ele me pergunta: criar uma nova wallet ou recuperar uma wallet antiga? Se eu fosse recuperar a wallet antiga com as palavras que eu tenho aqui, eu viria nesta opção. Agora eu vou criar uma nova. Então aperto para criar, coloco Standard Seed Backup, ou seja, serão as 12 palavras padrão. Tem outras opções aqui também, mas eu vou usar essa opção clássica. Pede para confirmar na Treasure, simplesmente dá um OK aqui. Minha carteira está quase pronta, ele fala só para criar um backup. E aqui nessa parte ele fala para checar o meu backup antes de enviar dinheiro, para nunca tirar uma foto disso e para manter essas palavras guardadas e não compartilhá-las com ninguém. Então justamente o que eu não faria aqui nesse caso, e justamente por isso essa carteira ela não vai servir para nada. Ela somente vai servir para fins explicativos aqui para vocês, porque afinal de contas, a partir do momento que eu mostrar essas 12 palavras, qualquer um de vocês simplesmente poderia pegar o saldo que existiria nessa carteira, que justamente por conta disso não vai ter saldo nenhum. Então confirmo que eu entendi tudo isso e venho para o backup. Confirmo novamente na Treasure, ele me dá um outro aviso, só coloco que eu entendi, clico aqui. E as 12 palavras de backup aparecem aqui na Treasure. Então perceba que ele falou, ó, anote essas 12 palavras. Apareceu a primeira, Solve, a segunda, During, terceira, Tooth, Diamond, Fresh, Dune. Continua indo para baixo, Web, Very, Type, Hat. 10 palavras. E agora as últimas duas, Garden e Share. Ele pergunta se eu anotei as 12 palavras na ordem, porque se estiver fora da ordem vai dar errado. E agora ele pede para eu pressionar e segurar para confirmar. Então eu anotei as 12 palavras e agora ele pede selecione a palavra 3 de 12, para que ele tenha certeza de que simplesmente eu não anotei nada. Palavra 12, Share. Pronto. Então eu finalizei aqui a minha parte das palavras-chave, aperto para continuar. Meu backup está feito. Continuo. E agora ele pede só para eu criar um PIN, como está aparecendo aqui na tela. Essa é uma senha para que eu possa acessar o dispositivo. E isso é uma senha do dia a dia, mais ou menos como a senha de desbloqueio do seu celular. Então vou colocar aqui um PIN. Ele novamente pede para que eu faça isso. Toda vez que eu vou colocar alguma palavra ou um número é na Treasure e não no computador. Eu aperto para colocar. Ele pede para que eu crie, inclusive, um PIN forte, né? Mas como essa carteira não servirá para nada, eu vou colocar 1, 2... Pede para colocar de novo, 6. Pronto, meu PIN de proteção foi criado. E agora eu volto aqui para terminar essa parte de configuração da Treasure. Ele pergunta para quais moedas eu quero dar o suporte. Eu vou manter só essas duas aqui, embora você tenha várias outras opções, porque quem me acompanha aqui já sabe que as minhas posições são Bitcoin e Ether, né? Basicamente. Tem alguma coisinha de quase nada em outras moedas, que agora são quase nada mesmo, porque elas caíram muito mais do que o Bitcoin e que o Ether. Algumas talvez até deixem de existir. Então o que me interessa para essa Cold Wallet são essas duas. Deixo as duas selecionadas e completei aqui a minha tarefa. Eu posso editar o nome dessa carteira se eu quiser, mudar aqui opções de tela, mas eu vou só acessar o dispositivo. Posso inclusive criar uma carteira escondida dentro dele, mas eu venho nessa opção de Standard. O que a gente vê, deixa só ele carregar aqui.
é uma opção pronta para uso, mas com zero saldo disponível. E aí eu poderia, por exemplo, receber fundos aqui, pegar essa carteira, mostrar o endereço e usar esse endereço para receber a transferência do Biscoint. Mas eu estaria sendo bem burro, porque afinal de contas, qualquer um de vocês, o primeiro a ver o vídeo, ia ter esse baita bônus de poder pegar o saldo e levar para sua carteira. A equipe acabou de dar uma ideia de eu deixar um saldo aqui dentro dessa carteira, né? E eu vou deixar então, vou deixar um dinheiro. O primeiro que fizer o, entre aspas, roubo dessa carteira, utilizando as 12 palavras que a gente mostrou anteriormente, vai acabar ganhando um prêmio. Só que tem que ser rápido, porque se você faz esse roubo e logo depois alguém faz em seguida, você não transferir esse dinheiro para sua wallet, enfim, você vai ficar rodando anos e anos aí na mão de todo mundo, né? Até que alguém possa usar no final das contas. Então vou realizar uma transferência pequena para esse endereço sim. Eu venho aqui... posso participar disso aí? Não. Aí não vale, né? O pessoal da equipe de vídeo vai fazer isso antes, no final das contas. Então, eu vou aprovar aqui essa carteira e fazer uma pequena transferência. Venho, copio o endereço, vou lá no Biscoint, venho aqui em Novo Saque, sacar Bitcoin, coloco o endereço, quantidade a ser retirada. Vou deixar um Bitcoin inteiro nessa carteira. Evidente que não, né? Até parece. Vou deixar o mínimo aqui de 0,001 Bitcoin. Isso aqui vai dar na cotação atual mais ou menos uns R$100. Temos aqui as transações com velocidade normal, rápida, que eu vou pagar R$16, um pouco mais do que a normal, e lenta, onde eu pagaria apenas R$6,60. Eu vou deixar na velocidade normal, eu acredito, como a rede não está muito congestionada, que ela vai ser processada, inclusive, bem rápido. Indo aqui para baixo, ele pede também para colocar um código de autenticação de 2 fatores. É uma opção que eu coloquei no Biscoint, ela não é obrigatória, mas aumenta a segurança das minhas transações. Coloco para continuar. Pego o código, que está em outro aparelho que eu uso só para essas coisas de Bitcoin. No aparelho que eu uso no dia a dia não tem nada de cripto nele, uma medida de segurança que eu também acho bem interessante. Ele pergunta se eu confirmo a solicitação de saque, e aqui a taxa que eu vou pagar, o endereço para o qual eu vou mandar, BC1 e o final RAI. Se eu vier aqui, a gente vê que é o mesmo endereço que eu peguei, que ainda não foi utilizado. Volto, confirmo. Eles enviaram, por segurança, um e-mail para que eu possa confirmar esse saque. Então dou OK, venho no meu e-mail aqui só para ver essa opção. Aperto aqui no e-mail para confirmar o saque. Então veja aqui que ele já atualizou, aparece o status da transação como confirmado. E aqui, inclusive, as informações para que eu possa olhar. Já entrou no blockchain. Se eu vier na carteira, então, já temos aqui o saldo atualizado, 0,001 Bitcoin, que dá mais ou menos $20, cerca de R$100, para esse endereço. E aí, como eu disse, essa carteira vai ficar agora aqui largada. Quem anotou as palavras vai poder ter acesso a esse saldo. Inclusive, quem fizer esse roubo, entre aspas, né, autorizado, porque como eu disse, eu sabia que isso iria acontecer. A partir do momento que você divulga as palavras, é o que irá acontecer. Deixa um comentário aqui. Bruno, consegui, peguei o saldo de R$100, né? E se pegou e não transferiu para outra carteira, outra pessoa irá pegar logo em seguida. Então, fique de olho nisso. E agora eu vou novamente nas configurações, venho aqui no dispositivo e vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou resetar o dispositivo, só que dessa vez para restaurar a minha carteira antiga. Então venho aqui em Reset, ele pede para eu confirmar na Trezor, seguro para confirmar e pronto, o dispositivo está novamente resetado e dessa vez eu vou usar minhas 12 palavras para ter acesso ao meu saldo anterior. Desconectei, conectei minha Trezor novamente, venho aqui em Setup da carteira, continuo com tudo que eu fiz da outra vez, só que agora, ao invés de vir na opção de criar uma nova wallet, eu vou simplesmente recuperar uma wallet antiga. Então, coloco para iniciar a recuperação. Ele pede para confirmar na minha Trezor. Venho aqui, aperto na parte verdinha, confirmo. Ele vai falar para selecionar aquelas minhas 12 palavras de backup, que eu anotei aqui neste papel. Coloco para selecionar. Ele me pergunta, inclusive, o número de palavras, porque eu posso ter optado por uma outra opção com mais palavras. Aqui aparece para selecionar entre 12, 18, 20, 24 ou 33 palavras. Eu botei a opção de 12 palavras. E agora eu vou começar a digitar as palavras dentro da minha Trezor. Eu vou, inclusive, só dar um close aqui, obviamente não nas 12 palavras, mas para mostrar como é esse processo de digitação. Porque muita gente está acostumada com senha de corretora, onde você tem um quadradinho lá, onde tem o número 1 e o 2. E se você quer o número 2, basta apertar uma vez, porque na análise combinatória a corretora entende que você digitou a senha corretamente. E aqui não é dessa forma. Então, apenas para mostrar, é parecido com um teclado de celular antigo. Coloco aqui, ó, Enter Seed. Ele vai falar, digite a primeira das 12 palavras. Vamos supor que a minha primeira palavra é Garden, que era uma das últimas palavras daquela carteira que a gente criou anteriormente. Eu coloco o G, veja que ele já vai me dando a opção de preencher automaticamente, né? Depois a segunda letra é um A, de Garden.
Aí eu tenho que ir pro R. Perceba que o R é a terceira letra desse quadrado, então eu tenho que apertar 3 vezes, ó. P, Q, R. Apertou até mais. Ó, agora foi, R. Se fosse garagem, eu já poderia colocar completo. Como eu quero digitar garden, eu tenho que continuar. A próxima é D. Depois, A. Aliás, E. Digita aqui novamente. 2 vezes para que apareça o E. E por último, colocaria o N. Aí ele pergunta, garden? Sim. E eu vou continuando. No caso aqui, essa minha primeira tentativa vai dar errado, porque essa palavra não é a minha palavra. Então, vou fazer da maneira mais rápida possível. Vou só pegar todas que eles estão sugerindo aqui. Apareceu aqui, ó, cuidado, você inseriu palavras que não estão corretas. Então, foram palavras seed inválidas. E eu posso tentar novamente. Quantas vezes é possível tentar? Não há um limite para tentativas das 12 palavras. Porém, há um limite para aquele PIN que eu mostrei anteriormente que a gente criou. Então lá ela pode ficar bloqueada durante um tempo porque você perdeu o PIN. Agora, quantas palavras? Não há uma tentativa. E agora eu vou fazer a recuperação da maneira correta. Essa parte eu não vou filmar, obviamente. Não tá entrando, não. Sério? Não tá entrando, não. Eu vou pegar aquela carteira antiga lá mesmo, porque os R$100 vai fazer falta. Tô brincando, entrou tudo aqui normal. Mas se não tivesse entrado, esse vídeo teria muito mais views do que terá, porque entrou, né? Então ele apareceu que eu fiz o resgate da minha antiga carteira com sucesso. Simplesmente vou apertar o continue aqui. E apareceu aqui recuperação concluída. Agora ele pede para eu digitar um novo PIN, aquele mesmo processo que eu mostrei anteriormente. Vou colocar aqui na minha Treasure, dessa vez sem revelar para ninguém, até porque tem pessoas que usam o sistema de backup apenas com base no PIN. Como funcionaria isso, né? Tem caras que tem, por exemplo, 5 treasures conectadas na mesma carteira, de maneira que se uma der um problema, ele consegue acessar na outra sem ter que utilizar as palavras, simplesmente através do PIN. Eu ainda prefiro o sistema das 12 palavras, mas a questão é que cada pessoa vai dar um jeito de bolar um esquema na própria cabeça para deixar isso cada vez mais seguro, né? Inclusive pensando no processo de sucessão, porque não é interessante que você compartilhe isso com ninguém, mas se você, de repente, tendo muito Bitcoin, vier a falecer e não deixar informação para ninguém, a sua família nunca vai conseguir acessar o saldo que está na sua carteira. Até por isso, que tem gente que demoniza muito, né, ETFs que tem acesso ao Bitcoin, mas para o cara que não quer ter esse trabalho de custódia, realmente é mais simples. Tem esse bônus da simplicidade, mas tem um ônus também que aquilo não é seu de verdade e está acessível ao governo de uma maneira muito mais simples no final, se ele quiser, por exemplo, travar aquele negócio ou alterar o câmbio do Bitcoin para a moeda fiduciária local num valor que ele julgue que é o mais interessante, assim como a Argentina faz entre o peso e o dólar. Bom, vou digitar novamente aqui o meu PIN para acabar essa parte. Pronto, a carteira foi recuperada. Eu coloquei para não mostrar o saldo, né, nessa opção aqui da Lua, mas através das transações que estão aparecendo aqui borradas, eu já sei que essa carteira aqui é a minha. E agora, o próximo passo é realizar o resgate dos bitcoins que eu tenho lá no Biscoint para essa carteira de fato, onde, devido ao fato de ninguém conhecer as palavras, eu tenho meu saldo seguro e pertencendo somente a mim mesmo. Se por acaso, né, você tem dinheiro numa corretora, a corretora vai e trava os saques, seus bitcoins estão lá dentro. Aqui não tem como ninguém travar, porque os seus bitcoins não estarão nesse dispositivo. Esse dispositivo protege as senhas para que você tenha acesso aos bitcoins que estão na blockchain. Não estão em lugar nenhum físico, né? Estão simplesmente na rede. Recuperação feita, eu venho aqui nas minhas contas, eu vou pegar para receber nessa carteira aqui de Bitcoin, então vou mostrar o endereço. Ele pede para eu confirmar na Treasure para ficar disponível, para que eu possa copiar aqui. Copio o endereço, vou lá no Biscoint e peço um novo saque em Bitcoins, dessa vez do valor máximo disponível. Coloco meu endereço, só vou confirmar novamente aqui na Treasure. Vou colocar até a taxa lenta agora para ver quanto tempo vai demorar. Venho para a parte da confirmação do fator de autenticação. Já confirmei no e-mail e agora só vou ficar de olho aqui em quanto tempo vai demorar essa transação com a taxa lenta. Mas pode demorar entre 10 minutos, que é o tempo de intervalo entre a mineração de um bloco para o seguinte de Bitcoin, ou caso essa taxa seja muito pequena, os mineradores não deem preferência para ela, pode demorar mais tempo, 20, 30 minutos até algumas horas. Mas aqui no Biscoint costuma ser rápido esse processo, mesmo que eu coloque a taxa lenta, não deve demorar 1 hora. 15 minutos depois de ter feito a transação, veja que ela foi confirmada, então o saldo já caiu na minha carteira Treasure. Vindo aqui na carteira, se eu for aqui embaixo, ele me mostra a transação, o endereço de carteira que eu passei e a quantia recebida em cerca de 15 minutos. E é isso.
Esse era o recado do vídeo sobre a configuração de uma carteira e a transferência dos bitcoins do Biscoint, mas que serve também para qualquer corretora. O que vai mudar é essa taxa envolvida. Aqui tem apenas a taxa da rede paga para os mineradores. Tem corretora que também cobra uma taxa a mais por esse resgate e como deixar sua carteira segura. E até para fechar nessa parte da segurança, eu vou pegar essas palavras aqui e destruir, para não ficar andando com elas por aí, porque afinal de contas, isso tem muito mais valor do que isso. Se alguém tiver acesso à carteira, mas não tiver acesso ao PIN, não faz nada. Se tiver acesso ao PIN, mas eu continuar com as palavras, eu recupero a minha carteira. Então o valor de fato está nisso aqui. E agora, para fechar o vídeo, eu vou botar fogo nessa parte. Tem sensibilidade aqui a fumaça? Vamos descobrir agora, vamos ver. Se tiver, o vídeo também vai ter mais views do que teria normalmente. Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe com um amigo que está nessa dúvida quanto a como funciona uma carteira, para que serve, como que se configura. Um grande abraço e até a próxima.